Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 5 de abril. Está no ar, a partir de agora, o nosso Alba Notícias. Você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, além dos fatos mais relevantes do nosso estado. Você que é de Salvador, da região metropolitana ou do sudoeste do estado e em breve também na região oeste, sejam muito bem-vindos e fiquem com a gente. No nosso AN de hoje, vamos comentar aqui no estúdio com um especialista sobre as mudanças nas regras do teletrabalho, o mais conhecido home office, né, que predominou aí durante a pandemia e que foram publicadas aí nesta última segunda-feira no Diário Oficial da União. Essa medida provisória tem força de lei? E qual é a possibilidade de adoção do modelo híbrido pelas empresas com a mesma prevalência do trabalho presencial? São algumas dúvidas que a gente vai tentar esclarecer daqui a pouco. E você vai ver também. Está liberado o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos na Bahia. Divide opiniões. Eu me sinto seguro, entendeu? Por esse motivo eu estou andando sem máscara. Mas eu mesmo só continuo ainda com minha máscara. Autotestes. Produtos disponibilizados nas farmácias brasileiras não podem ser utilizados como atestado médico. Momento do esporte rumo às Olimpíadas de Paris em 2024. 2 atletas brasileiros, revelações dos Jogos do Japão, deixam seleção brasileira por não aceitar condição imposta pela Confederação. E ainda o retorno das artes nos corredores da Assembleia Legislativa da Bahia, com a primeira exposição realizada após 2 anos de restrições. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso Alba Notícias. Boa noite para você. Desde o começo desta semana, o uso de máscaras contra a Covid em locais abertos na Bahia está liberado. A flexibilização autorizada pelo governador Rui Costa foi baseada na queda de casos da doença e na taxa de ocupação de leitos aqui no estado. Mas especialistas defendem que alguns grupos devem seguir utilizando o equipamento de proteção, mesmo nos lugares autorizados. Vamos entender mais na matéria a seguir. No primeiro dia que começou a valer a medida aqui na Bahia, muitas pessoas optaram por não usar a máscara nas ruas. Mas teve gente que resistiu a tirar a proteção, por cautela. A doença não acabou, entendeu? Um fala que a doença acabou, mas não acabou ainda. Então, alguns falaram que quer ficar sem máscara, mas eu mesmo só continuo ainda com minha máscara, até acabar. Eu me sinto seguro, entendeu? Por esse motivo eu estou andando sem máscara. Em toda a Bahia, o número de casos ativos se mantém abaixo dos 2.000. E esse dado, juntamente com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid, também em queda, foram determinantes para o governador Rui Costa a autorizar um decreto flexibilizando o uso da máscara em locais abertos no estado, com algumas ressalvas. Recebemos o parecer técnico dos técnicos da Secretaria de Saúde que recomendaram a liberação das máscaras em áreas abertas no estado da Bahia, em espaços abertos, nas ruas, inclusive em espaço como estádio de futebol, que são abertos à retirada do uso das máscaras. Então, permanece em ambientes fechados, principalmente em áreas confinadas, como ônibus, metrô, elevador, enfim, ambientes onde o vírus se transmite mais facilmente. Mas nas áreas abertas já vamos tirar o uso da máscara. Apesar da autorização do fim do uso de máscaras em ruas, avenidas e demais locais abertos na Bahia, especialistas defendem que idosos, crianças, pessoas com comorbidades e não vacinados devem seguir utilizando o equipamento de segurança. As pessoas que não têm vacina contra a Covid-19, essas pessoas devem manter o uso da máscara de forma correta, e pessoas que tenham doenças, né, ou através de medicações ou doenças imunomediadas que não tenha a imunidade normal, né?
nós chamamos de pessoas com imunossupressão, né? Pessoas que têm câncer, tem HIV, que tem artrite reumatoide. Vale ressaltar aqui também de que pessoas que tenham sintomas respiratórios, febre, tosse, nariz escorrendo, ou tenha contato com alguém com Covid, essas pessoas também devem utilizar máscara com o objetivo de diminuir a transmissão da doença. Muito bem, muito importante todas essas recomendações, mas é importante deixar claro também que está liberado continuar usando máscara para aquele que desejar. A gente já está vendo o preconceito de pessoas, você está usando máscara aqui, mas não precisa, o ambiente é aberto. Tem pessoas que ainda não se sentem confortável, tem pessoas que têm medo de contaminação, tem pessoa que tem doença e que não quer revelar. Então vamos respeitar também o direito do outro. O governador não disse está proibido usar máscara em local aberto, é facultativo, o que significa que eu posso escolher utilizar ou não. Vamos respeitar a liberdade do outro, tá? E ainda falando de Covid, desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a comercialização dos autotestes para a detecção do coronavírus em farmácias aqui do Brasil, o número de marcas aprovadas do produto vem aí crescendo a todo vapor. O autoteste, gente, pode ser feito pelo paciente com sintomas, sem precisar da ajuda de um profissional. Mas é importante aqui o alerta. Os especialistas em saúde lembram que eles não têm validade de um atestado médico. Vamos entender melhor. Os autotestes para a detecção da Covid-19 já estão disponíveis em muitas farmácias de Salvador. Já são 6 as marcas aprovadas pela Anvisa, todas oferecem a testagem por antígeno. Dão resultados em cerca de 15 minutos e custam em média R$ 60. Mas é preciso ficar atento na hora de comprar o produto. Uma nota informativa, inclusive, da própria Anvisa, que recomenda que a aquisição desses testes precisa ter, no mínimo, que eles atendam o requisito de desempenho mínimo de sensibilidade maior ou igual a 80% e de especificidade maior ou igual a 97%. Esses testes precisam levar em consideração essas especificidades técnicas. Outro ponto que o relatório da Anvisa ressalta em relação aos autotestes é sobre o manuseio do produto, que inclui as instruções em linguagem simples e as orientações de uso que permite à pessoa leiga fazer o teste de forma correta. Esse autoteste ele é possível de ser feito pelo cidadão e ele mesmo fazer, então ele vai adquirir e ele pode até adquirir mais do que aquilo que ele vai usar naquele momento para preservar para um determinado momento futuro dentro da validade daquele produto, e ele pode fazer, e aquele resultado ele também terá uma validade, desde que eu consiga demonstrar de que aquilo foi de fato feito por ele. Agora, o melhor, né, para maior certeza, é que aquele laudo, aquele teste, aquele resultado final, ele seja na farmácia, porque senão ele correrá o risco de, eventualmente, ao adotar o autoteste, aquele teste apresentado ao empregador ser questionado e ele ter que se submeter a uma nova testagem para provar que, de fato, ele estava com a presença do vírus no seu organismo e impedindo ele de trabalhar naquele período. Apesar das facilidades em adquirir o autoteste, o Ministério da Saúde diz em nota que não vai ser utilizado como uma política de testagem ampla, mas sim como política individual. Segundo dados da pasta, após a aprovação da Anvisa, foram liberados mais de 30 milhões de testes rápidos no Brasil. É o mesmo produto. A única diferença é que o autoteste pode ser realizado sem a ajuda de um profissional. Mas os especialistas reforçam que ele serve apenas para o controle da doença e não como atestado médico. É mais um meio de ajudar na população a nível de vigilância epidemiológica também no momento que você faz o teste. É importante que você procure mais uma vez um centro de saúde para que haja notificação e assim a gente possa saber a real situação do Covid no momento atual. Determinadas finalidades, essa pessoa terá que fazer ou o RT-PCR lá num laboratório ou o próprio teste de farmácia, hoje o SUAB também é RT-PCR, para ter o resultado que vai ser apto a validar com terceiros, com viagens, com o empregador, qualquer outra utilidade que ele for fazer com esse teste, ele precisará desse teste com um laudado, né, por uma autoridade, por um responsável técnico que possa fornecer. O autoteste não cumpre essa tarefa. Muito bem, muito bacana, né, a gente trazer para o pessoal que está em casa esses esclarecimentos. A tendência é essa mesmo, gente, de popularização desses testes e a normalização também, né, como bem disse aí o especialista, se você tem alguma suspeita, não quer ir, né, no consultório, no laboratório, você compra, faz em casa, fica mais tranquilo, toma as medidas necessárias. Então a ideia é essa mesmo, popularizar e dinamizar e trazendo
trazendo para você essa facilidade que em diversas farmácias a gente já está encontrando o produto. Dando continuidade aqui no nosso Alba Notícias e mudando um pouquinho de assunto agora, a gente vai falar sobre teletrabalho. Isso porque foi publicado aí no Diário Oficial da União, desta última segunda-feira, uma medida provisória que estabelece regras para o teletrabalho ou para o trabalho remoto. Ou seja, a modernização do serviço que teve o formato aí amplamente utilizado, principalmente na pandemia, né? E que agora a gente vai trazer aí alguns esclarecimentos de dúvidas. Vamos lá? Você tem muitas dúvidas a respeito dessa questão? Vamos conversar com a advogada e também presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários Acidentários do Consumidor. É a Nildes Carvalho que está aqui conectada com a gente. Nildes, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso Alba Notícias, principalmente para a gente trazer os esclarecimentos deste tema tão importante. É ao vivo, tem dessas coisas, parece que ela está com dificuldade de ouvir, e aí eu peço ao pessoal da técnica que traga aí essa função do áudio para a Nildes ouvir as perguntas. Mas, basicamente, vamos falar aqui sobre o que é que muda, o que é que continua com relação ao teletrabalho, Nildes, e o home office, né? Primeiro, qual a diferença, o que é que mudou, qual o cuidado que o trabalhador tem que ter com essas exigências das empresas que está mudando até o perfil de trabalho, preferindo muitas, inclusive, deixar o profissional em casa. Tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, Milena Barreto, né? Um prazer enorme, né, estar com você aqui nessa telejornal, né, Alba Notícia, né, e também saudar aos telespectadores, né, que está agora aqui nos assistindo. É importante, né, tratar, né, sobre a questão do teletrabalho e da MP, mas antes disso, né, falar sobre o advento da reforma trabalhista, né, que veio regulamentar esse teletrabalho, né, e aí trouxe as modificações, normatização, também precarizou um pouco o trabalho e regulamentou, como eu disse anteriormente, o teletrabalho, né? E aí trouxe uma definição legal do que é o teletrabalho. O teletrabalho é a prestação de serviço preponderante fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constitui como um trabalho externo. É importante também abordar e dizer que o teletrabalho, né, o colaborador fica desobrigado ao controle de jornada, e por isso também não há registro de hora extra. Isso é uma das questões também preponderantes, né, porque com o teletrabalho a gente percebe na prática que esse trabalhador ele até acaba trabalhando um pouco mais, mas essas horas extras elas não são computadas, que é importante deixar bastante claro, né, isso nesse sentido. Com essa regulamentação inicial, bem como os adicionais noturno, já que o trabalho home office, o teletrabalho, essa terminologia home office que vem do termo inglês, mas que é bastante bem adotada e que se equiparam, né, já que não tem uma expressão correta, né, no nosso ordenamento jurídico, então utiliza esse trabalho home office. É importante também dizer dessas mudanças advinda pela própria MP, da data do dia 25 agora de março, né, deste ano, onde o próprio governo veio regulamentar e trazer mudanças, sim, para o trabalhador. Ô, Nildes, deixa eu te atrapalhar um pouquinho, né? Porque a gente está pela plataforma do Zoom e aí para otimizar um pouco aqui as dúvidas do pessoal que está em casa. Então, teletrabalho e home office é a mesma coisa, a diferença é que o nome é americano e o nosso aqui teletrabalho dá no mesmo, então você que tem essa dúvida já fica claro. Agora, uma questão que é importante a gente falar é com relação ao que você disse aí da jornada por produção, né? Na prática, como é que vai ser essa nova regra? Por exemplo, é possível a contratação, né, no teletrabalho por jornada? E aí a pessoa está trabalhando em casa, como você bem disse, acaba ali passando das horas, inclusive, contratadas, e isso não é computado e tem outros problemas que começam a surgir depois. Porque se você trabalha muito no computador, trabalha muito ali na frente da tela, geram problemas que seriam doenças de trabalho, mas você está em casa e aí o INSS vai reconhecer. Como é que vai ser tudo isso? Eu acho que vem muitas complicações por aí, né, não? É importante dizer, né, que com as adoção de novas medidas, né, pode ser contratado por jornada, por produção ou tarefa, né? Mas o importante é afirmar que existe um prazo, né, dessa comunicação, que ela deve ser 48 horas e por escrito ou por meio eletrônico. Também esse contrato
tem que estar por escrito, né, no sentido de um prazo também de 30 dias, pois esse trabalhador, muitas vezes, ele está nesse trabalho híbrido, né, já que agora existe a previsão do trabalho híbrido, presença de tarefas específicas, não descaracterizando, assim, o trabalho remoto, contrato da jornada por produção, tarefa, né, resguardando esse prazo também para que esse trabalhador ele possa se organizar, efetivamente também falando desta produção que não se enquadra na própria CLT. Então, a gente vê aí uma retirada de direitos, sim, desse trabalhador, no sentido também dessa não computar hora extra. E a gente percebe também que muitos desses trabalhadores, eles fazem, sim, trabalham muito mais no trabalho remoto e no trabalho home office. E nessas questões aí legais, mesmo havendo essa regulamentação, a própria Justiça do Trabalho ela é competente, sim, para perceber aí um desvio do próprio contrato e, efetivamente, esse trabalhador poderá também, assim, demandar de forma judicial, se necessário for. Outra dúvida, Nildes, com relação aos equipamentos, né, que são gastos de casa, a manutenção dos equipamentos utilizados fica por conta do empregado, fica por conta da firma, isso também tem que estar em contrato? Eu vi aí dessa questão da mudança, 48 horas só de antecedência é um tempo tão curto, né, para o funcionário se adaptar, injusto pra caramba. E com relação aos equipamentos, internet e tudo mais? É importante dizer que essa questão dos equipamentos, ele deveria ficar, sim, a cargo do empregador. Pois imagine um trabalhador que ele ganha um salário mínimo, se ele não tem um equipamento como um computador que já custa, vamos dizer, R$2.000, né? Então, esse trabalhador, como é que ele vai trabalhar sem esse suporte da internet, que deve ser fornecido pela própria empresa, no sentido também de custear e ajudar nesses pagamentos, para que esse trabalhador possa exercer as suas atividades laborais e não arcar com todos esses ônus, esses custos de trabalhar e pagar para trabalhar. Então, essa regulamentação, existe essa possibilidade, sim, de a empresa adotar esses procedimentos, ajudar esse trabalhador para que ele possa exercer as suas atividades laborais de forma remota, através do próprio home office, entendeu? Temos que finalizar, Nildes, mas só a última coisa, bem rapidinho, os valores que eles recebiam normalmente, né? O salário, ticket de refeição, ticket de alimentação, isso vai ser cortado, continua? Como é que ficou isso, rapidamente? Continua, porque é importante dizer que o trabalhador remoto com o trabalhador presencial é a mesma coisa, tem os mesmos direitos estabelecidos na CLT. Não há que se falar em diferença de trabalho, você está em casa, então você não está trabalhando, ou aquela discriminação que inicialmente existia. É importante dizer que, efetivamente, diante dessas mudanças, o governo ele trouxe o quê? Facilitações e ações preventivas da questão do teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriado, adiantamento também de benefícios. Mas os direitos continuam e a gente tem que ficar ligada. Muito obrigada, tá? Nildes Carvalho conversou com a gente, ela que é aí presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários. Muito obrigada, boa noite para você. Obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigada também, Milena. Eu que agradeço, estou à disposição. Massa, vamos seguindo, levando para você que está em casa mais informação. Vamos falar agora da Receita Federal, gente, que prorrogou o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2021 para o dia 31 de maio. Antes, a data era final aqui, dia 29 de abril, final desse mês que a gente está. O imposto a pagar também teve o vencimento adiado para o final do mês de maio, mas as restituições seguirão o cronograma anterior sem alteração. Aqui na Bahia, outro prazo ampliado foi o dos beneficiários do governo do estado entre aposentados e pensionistas para realizar aí a prova de vida do mês de março. 3.000 convocados podem ter o dinheiro bloqueado. Vamos saber mais informações direto da redação? Olá, Ila. Boa noite, Milena. Os beneficiários têm um tempo a mais para realizarem a prova de vida. O procedimento pode ser realizado por meio de 3 modalidades: pelo aplicativo gov.br, presencialmente nos postos da Rede Saque e por videoatendimento. Nos 2 últimos casos, os beneficiários podem realizar o agendamento prévio por meio do site saquedigital.ba.gov.br ou pelo telefone 0800 071 5353. E agora uma notícia animadora. O LACEN, Laboratório Central da Bahia,
registrou uma queda de mais de 86% na proporção de diagnósticos de Covid-19 em relação aos testes realizados no estado nos últimos 19 dias. A Bahia não registrou novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado nesta segunda pela CESAB. Essa foi a primeira vez que não houve novos registros da doença em um dia desde o início da pandemia, em março de 2020. E a Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio deste ano o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano de 2021. O prazo previsto anteriormente era 29 de abril. De acordo com as regras, estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,00. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Ila, pelas informações. Olha só, no próximo bloco tem o nosso Momento do Esporte. Leonardo Costa vai comentar aqui a saída de 2 atletas que foram destaque das Olimpíadas de Tóquio no skate. E também vamos falar sobre o retorno da arte aqui nos corredores da Assembleia Legislativa da Bahia, com uma exposição cercada de cores e flores. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. E para começar este bloco, vamos falar desta última segunda-feira que foi finalizado o programa JPRO, Juventude Republicana. A ação desenvolvida pelo deputado Jurailton Santos abordou o protagonismo dos jovens na política. Uma iniciativa muito bacana, veja só. Estimular a consciência política dos jovens e incentivá-los a participar do processo democrático da Bahia são alguns dos objetivos do programa JPRO, Juventude Republicana, desenvolvido pelo deputado estadual Jurailton Santos. Leve essa experiência com você e desperte dentro de você agora o interesse na participação política, nos debates, nas discussões, para que você possa futuramente ser um vereador, um presidente, deputado federal, ou um deputado estadual, ou quem sabe um senador também, tá bom? Como parte do programa, cerca de 40 jovens visitaram os principais setores da ALBA, como o plenário e a Fundação Paulo Jackson, mantenedora da Rede ALBA. Essa experiência proporcionou a cada um deles um novo olhar sobre a política, e foi dessa forma que eles criaram partidos e sugeriram projetos que atendessem à juventude. O projeto que eles estão apresentando são projetos de coisas que eles têm vivido, que eles têm passado. Então, nada melhor, nada mais justo do que eles mesmos falarem da necessidade que eles têm, que eles precisam hoje aqui no nosso estado. Então, os projetos que eles apresentam é importante porque a voz deles, vindo lá de fora, aqui para dentro da casa, em busca de solução. Na rotina da Assembleia Legislativa da Bahia, é aqui na sala das comissões que os projetos são discutidos pelos deputados antes de serem votados. Mas hoje são os jovens que estão apresentando suas propostas. Os projetos foram avaliados por convidados e advogados. A proposta do Partido Jovens Transformadores foi aprovada com maioria dos votos na dinâmica Participa Jovem. O projeto abordou a Semana Estadual de Consciência e Prevenção da Violência nas escolas. Nossa ideia era que tivesse uma semana onde as crianças pudessem ter atendimentos com os psicólogos, os seus pais pudessem também ter atendimentos com psicólogos e pudessem ter dinâmicas de quebra de barreiras entre pais e filhos, para que os filhos pudessem se sentir confortáveis a falar com seus pais o que tem se passado. Porque às vezes a criança está com ansiedade, está sofrendo bullying e não tem aquela confiança de falar com o pai. Que bacana, né? Parabéns aí ao deputado Jurailton Santos, a toda a equipe do Republicanos. Eu tive a oportunidade de receber alguns desses jovens aqui no estúdio, né, da nossa Rede ALBA de Comunicação. E é muito bom a gente ver a alegria, o brilho nos olhos, né? Porque essa oportunidade, como bem foi dito na matéria, abre portas, gente, desperta talentos e aí para todas as áreas, para a comunicação, para a política, né? Eles se veem aqui nesse lugar e, assim, é uma iniciativa muito importante do partido em um momento em que a gente vê o desinteresse
da juventude para a política, para a eleição, para tirar o seu título de eleitor. É um partido que está inserindo esses jovens a fazer essa importante reflexão que eles podem mudar toda essa realidade que traz um certo descontentamento. A gente trouxe aqui notícias falando de violência, falando de falta de oportunidade, e é justamente o jovem com oportunidade que pode transformar toda essa realidade, tá bom? Agora vamos falar de esporte, que tem tudo a ver também com os jovens. Leonardo Costa vai trazer pra gente o nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Não é isso, Léo? Esporte, política, qualidade de vida, tá tudo junto, e a gente tem cada vez mais que trazer aqui novidades para esse público, né? Para cuidarem da saúde, para entrarem em uma atividade esportiva, em uma atividade política e onde eles quiserem entrar, né? Com certeza. Boa noite, minha parceira. Hoje a gente está recheado, tem skate, tem judô. Ótimo. Então vamos começar falando já de futebol com a venda de ingressos para a partida entre Bahia e Cruzeiro, marcada para esta sexta-feira, dia 8, às 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova, aqui em Salvador, pela rodada de abertura da Série B. A partir de hoje, a venda dos bilhetes foi liberada também para o público geral. Os valores dos ingressos variam entre R$30 e R$80 e podem ser adquiridos no site da Arena Fonte Nova, além de 3 pontos físicos aqui na capital. Agora a gente vai falar de uma bomba que atingiu com tudo o skatismo aqui no país. É que a Confederação Brasileira de Skate divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados para a temporada 2022, a primeira depois do sucesso do esporte nas Olimpíadas do Japão. Kelvin Hoffler e Letícia Buffoni deixaram a seleção. Vamos ver. A skatista paulista Letícia Buffoni, de 28 anos, optou por ficar fora da seleção brasileira para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. Isso de acordo com a Confederação Brasileira de Skate. Já Kelvin Hoffler, medalha de prata na modalidade street nas Olimpíadas de Tóquio, não aceitou as condições impostas pela entidade e, expressando indignação, usou as redes sociais para fazer um desabafo, onde afirma que, enquanto o skate brasileiro não estiver nas mãos de skatistas, não existirá nenhuma consideração pelo trabalho da categoria. Pelo novo acordo, atletas e a Confederação Brasileira de Skate vão ter que realizar ações conjuntas de marketing e comunicação, como postagens em redes sociais e adesivo no shape. A lista dos 25 convocados é puxada por Raíssa Leal Afadinha e Pedro Barros, vice-campeões olímpicos, e tem 10 dos 12 atletas que participaram dos Jogos de Tóquio. O que você quer para o seu futuro? Eu quero poder inspirar bastante meninas, ter a honra de participar de uma Olimpíadas e poder ganhar uma medalha. Mesmo fora da seleção brasileira, Letícia e Kelvin podem seguir na corrida olímpica por vagas nos Jogos de Paris. Para isso, terão que contar com o apoio de patrocinadores para custear viagens e inscrições de campeonatos. A Confederação Brasileira da Modalidade deixou claro que os dois skatistas podem retornar à seleção ano que vem. Ainda bem que eles têm a possibilidade de voltar para a seleção no próximo ano. Vamos torcer para que eles retornem mesmo e com tudo, não é mesmo? E olha só, atletas baianos Kenon Marley e Diego Santos estão trazendo para casa a conquista do primeiro lugar nos campeonatos de boxe e judô disputados este fim de semana. Kenon lutou no México e garantiu a medalha de ouro após disputar a final do Campeonato Continental de Boxe contra o mexicano Rogério Romero. A partida foi realizada no Equador no sábado. Kenon tem 21 anos e é de Sapé-Açu. Ele teve grande destaque nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima e também nas Olimpíadas de Tóquio ano passado. Já o judoca Diego Santos, de Jequié, foi medalha de ouro no Campeonato Nacional da Modalidade em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele faz parte da seleção brasileira de judô, que trouxe para casa 50 medalhas ao todo, sendo 8 de ouro, 10 de prata e 32 de bronze. Agora uma última notícia.
Após ser dada como certa a permanência da Copa do Nordeste no calendário da CBF no próximo ano, a edição de 2023 da competição deve começar a ganhar forma em uma reunião que será realizada ainda este mês na sede da entidade no Rio de Janeiro. Em pauta, o choque de datas entre o Nordestão e os campeonatos estaduais. Mas isso eu vou deixar você atualizado aqui no Alba Notícias. Eu vou indo, Milena, mas amanhã estou de volta. Toca daí. Muito obrigada, Léo, pelas informações, pelas dicas. Continuando com as notícias, depois de 2 anos sem exposições por conta da pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa da Bahia reabriu a temporada das artes nos corredores daqui da casa. E a primeira exposição traz um colorido a mais, nos quadros de um artista plástico que buscou inspiração da natureza nos dias cinzentos de confinamento durante a pandemia. A repórter Patrícia Oliveira foi conferir os sentimentos que essas imagens têm despertado aqui nos colaboradores da casa. Cores, flores, natureza. É a exposição Primavera realizada no Espaço Cultural Josafá Marinho, logo na entrada da Assembleia Legislativa da Bahia. De acordo com a coordenadora do espaço, a coleção que marca o retorno da arte à Casa do Povo é a primeira de muitas que serão realizadas ainda em 2022. Para mim, Maritza Novato, é uma honra muito grande ao retorno nesta casa que eu amo de paixão. Nós estamos já com a agenda fechada até junho, com vários artistas novos, que nós assim fizemos questão de dar oportunidade para aqueles que nunca estiveram aqui. O artista plástico Aldir Mendonça trouxe 12 telas em acrílico que chamam a atenção pela riqueza de cores e principalmente pelos detalhes desenhados nos quadros. Ele contou que as obras foram grandes inspirações durante esses 24 meses de confinamento devido à pandemia da Covid-19. Esses 2 anos foi a minha maior companhia, foi o que Deus me deu, esse dom, que eu não fiquei desocupado, não fiquei triste. Você vê pelo resultado das minhas obras, que é um colorido, com flores, com pássaros, com árvores. Então expressei isso através de minhas telas. Muito bacana, vale a pena prestigiar essa exposição, não só nós, servidores aqui da casa, como também você que está acompanhando a programação. A Casa do Povo está aberta também para a sua visita, seguindo todos os protocolos. A obra de arte do Aldinho contagiou ali a entrada do nosso saguão e é importante a gente falar para você que essas obras, né, estão disponíveis também para compra. Então venha visitar, prestigie o artista, divulgue para os amigos e traga mais gente para vir aqui conferir tudo que está acontecendo. Vale lembrar também que está tendo uma super feirinha com produtos artesanais, com produtos da fazenda, produtos orgânicos. Eu passei hoje por lá, né, no caminho para o restaurante e fiquei encantada, principalmente em ver essa casa ganhando vida novamente. Estão todos convidados a prestigiar também os expositores da feirinha ali no corredor do nosso restaurante principal. Nosso Alba Notícias de hoje fica por aqui. Para rever essa edição na íntegra, acesse o nosso canal TV Alba no YouTube ou assista aqui na TV a reprise do nosso AN, que acontece todos os dias às 7 da manhã. Você também pode interagir e acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais da TV Alba no Instagram e Facebook ou ainda pelo site oficial da Assembleia al.ba.gov.br. Para você, um excelente final de noite. Obrigada pela companhia e audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.